Olá, Tufitufes! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si vou comentar sobre o episódio 3 e 4 do Conde Mais Bonito. Comente muito aqui embaixo também a sua visão sobre o que você entendeu, sobre o que você discorda, concorda, discorda da minha visão, porque tá tudo bem, ok? Aqui agora eu estou muito ansiosa e um pouco assim nervosa, eu acho, pra comentar sobre a história, porque eu confesso que ela tá me deixando um pouco pensativa, mas eu acho que agora o episódio 5 e 6 vai ter um catranco a mais na história, porque vai chegar na metade dela em si. Então eu acho que aqui agora é um prelúdio do que vem a seguir na história. Eu estou bem contente, eu estou bem ansiosa, porque assim, eu acho que a história ela tá fazendo críticas e ela tá contando uma história mais leve, tranquila até então, mas também cômica, também sabe ser engraçado. Eu acho que os atores têm química, estão muito bem atuando aqui agora na série também. Eu estou muito esperançosa pelo futuro dela também aqui agora. E hoje aqui agora eu confesso que o Idol, né, aqui agora que é o Conde e tal, os afins, o Aidon, ele tá, eu vou chamar ele de Aidon porque eu acho que é melhor, né, assim, né, o Aidon, ele tá tentando entender por que de fato ele foi pra essa vida, por que ele tem que fazer alguma coisa, o que ele tem que fazer, qual é a pessoa que de fato, o moço meio que, né, tentou tirar sua vida e tal, se foi por amor ou não, ele tá tentando de fato em si, e é claro, do seu jeitinho também em si, mas eu acho que da sua maneira ele tá conseguindo atrair todo mundo pra próximo de si também, sabe? Eu acho que tá todo mundo ficando muito à vontade com ele, porque de fato ele mudou, né? Não é aquela pessoa que está naquele tempo ali e tal, os afins. Então agora de fato ele vê com uma outra mentalidade, né? De alguém que vive no nosso tempo e que foi mandado pra lá por algum motivo, né? Que a gente não sabe também. Mas eu acho que ele vai formar muito bem um par romântico, um casal de fato, com esse moço. Eu acho que é com ele que ele tem que viver esse amor, porque eu acho que tem algo aqui inacabado. Eu acho que ele tenta entender de fato se ele quer um beijo da pessoa, se de fato é isso que ele tem que fazer ou não, porque ele tá tentando entender o porquê, né, de fato em si, porque ele tá ali naquele momento e porque também une, né, essa missão que também aquela pessoa daquele tempo que ele tá vivendo a vida agora quer alguma coisa que ele também quer, mas o que eles querem ao mesmo tempo será também? Será que é um homem de fato? Tipo, tem que viver esse amor com esse homem. Será que é algo nesse nível, nesse instante? Eu acho que isso pode ser uma consequência. Ele não está ali para descobrir de fato que com qual macho o outro tem que ficar. Eu acho que não é esse babado da história. Eu acho que é sobre fazer uma certa revolução, sabe? E trazer para aquele tempo em si que seja tudo bem pessoas do mesmo sexo namorarem e tal, os afins, que não vão ser perseguidas por isso e muito menos, né, arcar com as consequências que eles acham certos e tal, os afins impor naquele tempo. Eu acho que ele tem que talvez tentar reverter, assim, mudar a visão dos outros, sabe? Eu acho que não sei se tentar mudar a visão dos outros, mas assim, sabe, trazer lucidez para aquelas pessoas. Eu acho que é nesse sentido. Eu acho que não é de fato viver um amor. Um amor vai ser consequência daquilo. E de fato, será que ele vai encontrar essa pessoa que ele gosta, né? Que ele vai gostar no tempo que ele vive, porque ele é um idol, né? E tal, e afins. Então, assim, eu acho que no momento também que ele vai e conversa com o poeta, né, que se fala que é um poeta, que escreve cartas e tal, afins, trechos amorosos, ele descobre que talvez aquela pessoa, né, aquele poeta, escreveu um verso pra ele, e aí ele vai tentar descobrir de fato, tipo assim, será que é ele que você quer que eu viva esse amor agora por você? Será que é isso que eu tenho que de fato fazer por você, pela pessoa que ele tá vivendo a vida aqui agora? Só que de fato, eu acho que todos assim, eu acho que ele é muito bem visto e muito bem quisto, né? As pessoas querem estar perto dele, eu acho, pela maneira que ele é, pela forma que ele pensa, pelo jeitinho dele também adocicado, também, por que não, né? Mas eu acho que ele, querendo ou não, consegue atrair as pessoas pra ele, sabe? Então aqui agora, mesmo ele aqui agora vivendo a vida de que de fato não é a dele, mas a outra pessoa que de fato ele tá vivendo essa vida aqui agora, sabe? É confuso do de fato o Conde, né? Que ele tá vivendo a vida aqui agora. Eu acho assim, o Conde, né, ele confessou pra esse poeta que ele tava gostando dele, mas ao mesmo tempo ele tinha um romance com aquele outro bofe lá, sabe? E assim,
o poeta falou que ele não pode, ele não quer viver esse amor, então assim, ele poderia, mas ele não quer. Então, de fato, o poeta tem um sentimento para com o conde, sabe? Então, assim, opa, algo aqui também não está totalmente errado. Aí, porque ele fala que o conde é um nobre, ele não gosta de pessoas nobres e tal, e afins, essa coisa do embalo aí, tá? Que depois a gente vai entender, né, melhor também no futuro da história. Mas eu acho que é uma boa explicação. Tipo, olha, eu até poderia viver um amor com você, eu até poderia gostar de você, mas eu não quero porque você é um nobre e eu não gosto de nobres. Aí eu fiquei tipo, tá, tudo bem. Ele colocou uma cláusula ali, sabe? Não quer dizer que também ele não possa rompê-la. Por algo de fato que, tipo assim, é só porque ele é um nobre. E assim, por conta disso, vamos lá viver esse amor, né? Se joga, cai no mundão, ninguém segura, sabe? Então, assim, talvez talvez não, ele tem um sentimento ali pelo conde. Disso ele tem. Não, assim, convenhamos que ele tem. Só que o bofe lá foi preso. Aí ele falou lá, o conde, né, o Idol, vou ajudar e tal. Ele foi lá ajudar. Só que ao mesmo tempo também, o cara foi lá e o poeta, né, acabou quase desfalecendo o Idol, né, que agora é o conde. E assim, bofe, tu estás bem? Tu passas bem, entendeu? O que houve contigo? Então assim, ele fez o que era certo naquela altura ali, que a irmã dele falou que era certo e tal, já fez, tipo, sabe? Tá. Só que aí depois ele se arrependeu, né? Se arrependeu de fato por ter feito, ficou com um peso na consciência. Então assim, ele tem um sentimento ali, né? Ele não é um ser humano horrível. Ele não é. Ele é um poeta bem babado. Ele é um brilho para os olhos, sabe? Só que de antemão, ele foi pego, né, o Idol, e aí ele conversa com a majestade, né, que é o rei. Ai, a majestade, adoro, tipo, ai, majestade, ai, gente, assim, majestade é uma palavra bafo, né, tipo, majestade, vossa majestade. Aí ele fala com a majestade, que é o rei lá. E assim, aí ele fala, né, que a majestade fala que ele não quer, né, prender o Bofium lá e tal, acho que ele tá preso, que ele foi capturado e tal, os afins, que ele quer apenas a união, que é o pai do Idol, pai do conde, que tá fazendo toda essa tramóia e tal, os afins, pra que peguem ele e tal, e que ele vá pro julgamento e tal, os afins, porque ele tá sem o título dele, e é um babado fora parte. Aí tá, ele vai tentar ajudar, né? Só que também temos que abrir um parêntese aqui agora também para comentar sobre o Jade, acho que é assim, o Jade, que é o servo, né, o criado, né, do conde aqui agora. Gente, o Jade, ele é lindo, ele é tão fofo, assim, dá uma pena dele, porque ele sempre fica de joelhos, sabe, ele tá ali pra servir, ele não pode fazer aquilo, ele não pode deitar com o conde, ele não pode aceitar nada porque ele é um criado, ele não pode aquilo, então assim, ele é todo meio que assim porque ele não pode fazer tal coisa porque ele é um criado. Só que isso é muito fofo, assim, o Jade, não é ele que vai viver esse amor com o conde, isso tá claro para mim. Porque ele vai viver o amor que ele tem pra viver com o majestade. A majestade, o rei. Gata, eu fiquei assim... É legal, mas a majestade, o rei, quer comprar, né, o Jade pra ser servo dele. Só que o Jade até então atende, né, para o conde. Ele é criado do conde, ele gosta do conde, desde sempre ele foi criado dele e tal, afins. E o conde trata ele muito bem também, né, tratava ele muito bem. O Idol que agora também trata ele também muito bem. Eu acho que o Jade não tem um sentimento pelo conde, não tenha, mas assim, sabe, ser um criado dele de fato em si. E a majestade quer ele como criado, né? Só que vamos pra cena que importa, que me chamou muita atenção. Que é a seguinte, diva, o conde, ele quer ficar preso lá, né, voluntariamente, né, com o bofe lá, né, e tal, os afins. Aí ele vai lá, ele quer ajudar, pergunta se ele tem um plano ou não. Só que é o seguinte... Vamos parar aqui agora para conversar sobre o seguinte. Essa cena, pra mim, ela me encantou durante todos os 2 episódios que eu assisti até aqui, né? Sobre o 3 e o 4. Eu acho que acontece no 4, eu acho, no 3º.
Que é a cena que de fato ele vai lá, né? Ele fica no lugar porque ele quer estar lá, ele quer saber do plano. Se é que de fato o Boff tem um plano pra ele poder ajudar, porque ele tá preocupado com o Boff também em si, né? Aí ele vai ficar lá preso, né, voluntariamente. E acontecem uns diálogos que é bem legal também. Umas cenas muito sugestivas em alguns pontos também. Mas eu acho muito bonito e muito genuíno. Que assim... talvez o Conde, o verdadeiro Conde, que agora o Conde quer que o Aidon vá e conserte talvez o que ele fez de errado. Esse Conde, ele era um pouco safado. Esse Conde, ele era um pouco sem vergonha. Convenhamos que ele era um pouco sem vergonha, né? Ele tinha algo fixo com esse Boff, só que ele flertava com outros e sei lá o que ele fazia e tal, desafins. Então assim, parece que o Aidon ele vai solucionar os erros que esse Conde fez. É o que parece, porque assim... né, esse Boff aqui, ele gosta do Conde, de fato. Ele gosta do Conde. Só que talvez ele tá gostando mais dessa versão do Aidon do que da versão do Conde passado, sabe? Porque o Conde era meio que assim, falava baixo. Só que o Aidon não, ele fala bem assim, vem aqui pra ajudar, bora lá, tu tem um plano, porque eu me preocupo contigo e tal, os afins. E nananana, sabe? Ele vai, ele expõe, ele fala mesmo, sabe? Então assim... Aí ele fala, né, ele fica lá preso, né, e tal. Aí ele fala, olha, tu não tem nenhum plano e tal, vamos sair daqui. Aí ele fala, não posso te contar porque eu te amo, sabe? A cada vez que passa eu te amo mais. E assim, esse moço, ele é todo grandão, né? Vamos falar que ele é todo brucutu, ele é todo machão. Só que de fato ele é todo vulnerável. Ele é todo perspictito, sabe? Tipo, ele é todo... assim, ele é menorzinho quando se fala de sentimento. Ele não expõe tanto, mas ele sente muito, sabe? Então assim, o Conde, ele talvez não ia... ele não poderia verbalizar, mas o brucutu, sabe, o grandão lá, ele sente muito, ele tá preocupado, ele quase passa mal depois que ele descobriu, né, que o Conde tava possivelmente desfalecido. Então assim, ele ficou preocupado, só que ele não poderia fazer nada. Então assim, ver, né, o Conde na frente dele vivo é uma maneira de deixar ele mais tranquilo também, e assim, deixar ele em paz, porque também ele não quer contar o plano, porque se ele contar envolve em risco a vida do Conde também, e ele não quer isso, porque de fato ele gosta do Conde. E assim, é muito fofo, é uma maneira muito bonita de cuidar de alguém, de se sentir preocupado com alguém. Eu não vou contar pra não te machucar, porque isso pode te colocar em perigo. Por mais que me doa não te contar, eu não vou, sabe? Então assim, eu acho muito bacana. Só que de antemão também, né, o moço grandão sabe que o poeta tentou tirar a vida do Conde. Aí ele fica com o segredinho lá e fica assim, tá, o Conde tem que descobrir o que acontece também entre esses dois, né? Você tem que contar que quase, né, esse Boff aí tirou a vida do Conde. Só que chega uma cena que eu acho muito legal, que é eles fazendo ciúmes um pro outro, né? Envolve aquela coisa e tal, eu acho muito bonitinho, eu acho muito legal. Eu acho que tá muito bacana essas cenas em si de interação, de brincadeira, né? Eu acho que o próprio Aidon, né, ele tem todo um jeitinho e tal, um jeitinho adocicado, afeminado. Eu acho que o ator também é muito bom. O ator é muito bacana que faz o Aidon, que faz o Conde, né? Ele é muito bacana, ele é muito bacana. Eu acho que no mais é o que eu poderia falar. Eu acho que eu fico com essa cena, sabe? Eu acho que eu fico com esses desafios e com essas maneiras de contar essa história. Eu acho que me chama muita atenção. Tô bem empolgada pelo futuro dela, e no mais aqui agora eu estou muito intrigada. Vou ficar aqui esperando, né, o episódio 5 e 6 para trazer para vocês aqui agora também de antemão, mas no mais aqui agora é sobre isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!